eu sou psicóloga, especialista em psicologia hospitalar. É um prazer estar aqui com vocês e agradecer primeiramente o convite da Renata, da Clínica Cognitiva. Agradeço demais por esse espaço, pela oportunidade da gente falar um assunto tão sério, tão importante para nós, não só pelo momento que nós estamos vivendo hoje, mas que isso fique para que a gente possa falar para que perdure, né? Que a gente consiga falar sobre cuidar de quem cuida, que isso seja algo recorrente na nossa fala, tá? E aí também peço desculpas, né? Porque eu tô na informalidade, eu estou em casa, tô no quarto da minha filha. Vocês estão vendo aqui, tem castelo, tem unicórnio. Então, é o que temos hoje, né? E até eu comentando com a Gláucia e com a Renata, né, sobre alguns receios de aparecer assim na internet. Eu nunca fiz isso antes, então para mim é muito novo, tá? Mas aí eu fiz Vou deixar a Gláucia se apresentar. Gláucia, se apresente, que tem muita gente que não conhece. Bom, então boa noite. No nosso sábado à noite, estamos então aqui reunidos. Primeiro o carinho aí com Juliana, parceira querida já de algumas datas. Agradecendo também o convite, a confiança da Renata e a possibilidade então da gente conversar desse aspecto, né? Cuidando de quem cuida. Eu quero primeiro salientar que diante dessa situação tão ameaçadora que estamos todos vivendo, é mais do que natural que a gente tenha medo. E é muito curioso, porque se existe uma forma de lidar com medo que nos paralise, que nos deixe em pânico, um filho muito bem cuidado, né, bem trabalhado do medo, é exatamente o cuidado. Então, o cuidado nasce do nosso zelo e do nosso medo, né, diante de situações as mais diversas que nos ameaçam a vida. Então, em nome de vida e em nome, sim, né, da nossa condição de nos sentirmos aí ameaçados, que a gente pode conversar a esse respeito. Então, agora é com você, Ju. Vamos lá. Vamos. E aí, já pegando esse gancho que a Gláucia falou, né? A Gláucia citou uma palavrinha que ela é muito importante na questão do cuidado, que é o zelo. E antes da gente conversar, abrir mais, eu queria saber de vocês. O que é cuidado para vocês? O que significa para vocês cuidar? Escrevam aí para nós. O que é cuidado? Esse verbo, então, cuidar. O cuidado é filho do medo. A minha quase xará, é a Gal Rosa contando aqui para nós. Né? Obrigada, Galzinha. Boa noite, meu bem. Estamos aí. Então escrevam para nós o que significa para vocês esse ato, cuidar. O que é para vocês cuidar? E aí, pensando sobre tudo isso, cuidar é proteger. Cuidar para mim é pensar no outro. Olha que interessante, às vezes em detrimento de mim. Cuidar é zelar, é amar, é segurança, é proteger, zelar. Isso mesmo. Manu, é isso aí. Gosto muito de brincar com as palavrinhas, né, Ju? E se tem aí a Manuele dizendo do proteger e do zelar, é muito bom a gente fazer uma distinção do que é zelar e do que é lesar, né? Apenas invertendo aí a ordem, né? Mas como que faz diferença, né? E é muito nobre, né, o cuidado ao outro, mas um cuidado ao outro que represente realmente um descuido com quem está oferecendo o cuidado é um risco muito grande e acaba lesando, né? E aí, exatamente. Cuidar é entender o que o outro precisa. A Thalita diz também que é a disponibilidade, é estar com. E aí eu fui procurar no dicionário.
né? Pra gente não falar nenhuma besteira. Primeiro, vamos começar pelo dicionário. O que que ele fala? É tudo isso que vocês estão pontuando aqui para nós, né? Zelar é aplicar atenção, tratar, zelar, ter cuidado, ser responsável pelo bem-estar e tomar conta de. E aí, é dedicar-se. E quando eu me dedico demais ao outro, e aí foi o que a Gláucia falou, eu esqueço de mim. É aí que está o perigo da coisa. É empatia, né? A Érica tá falando aqui, né? Disponibilidade do outro, empatia. Então, quando eu me dedico demais para cuidar do outro, muitas vezes eu esqueço de mim. E eu também sou tão importante, não é? Não existe uma comparação, não é, Glaucia? Assim, quando eu me comparo, quando eu entro nesse pensamento, eu me comparo demais com... Eu não posso competir comigo, né? Tá igual. E é interessante nisso, né? Assim, as prescrições diárias, né, de todos os aeroviários, né, nas viagens de avião, que em caso de despressurização, ponha primeiro em você a máscara, né? Isso não é egoísmo, né? Isso representa dizer que se eu não estiver amparado e ancorado, a chance de oferecer essa proteção, essa atenção ao outro, ela fica muito abalada, né? Além de uma condição de incoerência, né? Especialmente em tempos, né, Ju, de pandemia, em tempos de tantas situações que assustam. Eu também queria falar, junto com o cuidado e com o cuidador, o grande perigo do sofrimento moral que o cuidador se expõe, onde ele tem, tecnicamente, conhecimento, informação, e que se vê aí, muitas vezes, impossibilitado de poder desenvolver um trabalho de qualidade em função de uma série de questões que o interrompem, além, naturalmente, de entender que, por mais que cuidemos, demos atenção, zelamos, cuidar não quer dizer curar, né? E estamos diante de situação que realmente existirão óbitos e que isso necessariamente não quer dizer nem fracasso e nem descuido. Exatamente. E aí foi isso que você tocou, Gláucia. Eu fiz uma enquete com o pessoal do meu trabalho, perguntando o que eles estavam fazendo para se manter saudáveis emocionalmente. E aí o médico fez questão de me ligar e ele disse a questão de que muitas vezes o médico que está na linha de frente, ele se sente super-herói, né? E ele está imune a qualquer vulnerabilidade. E aí ele disse que esse é o grande erro, né? Somos vulneráveis. E aí ele falou do medo dele. Eu tô com medo. Claro. E eu acho que é uma outra diferenciação que merece a gente fazer, né? A vulnerabilidade é da vida. A vida é vulnerável. Agora, eu faço uma distinção do que é vulnerável e do que é frágil. Porque a vulnerabilidade, ela nos conta que temos limites. A vida tem limites. E, aliás, viver sem limite é uma ameaça à vida, né? Por outro lado, no frágil, ou se colocar numa condição de fragilidade, eu acho que isso que você está dizendo, né? Se iludir que é herói, que dá conta de tudo, que eu não preciso de proteção, que eu não preciso de descanso, que eu não preciso de sono, né? Que eu não preciso de outras formas até de nutrição para poder transitar aí, especialmente nessa condição que estamos vivendo. Exato. Exato. E aí, Gláucia, eu queria fazer um gancho e falar um tiquinho sobre uma experiência pessoal. Sobre essa questão do cuidado. Você sabe, a gente que trabalha na UTI, muitas vezes não tem tempo, né? O médico intensivista, a equipe que trabalha na UTI, muitas vezes não tem tempo. Às vezes a gente não tinha tempo nem de ir ao banheiro direito. E aí, vivendo nessa... o próprio nome diz, né? Nessa questão intensivista, tudo lá é muito intenso.
chegou num ponto que eu tava dormindo mal, comendo mal. Cheguei em casa, me olhei no espelho e não tava me reconhecendo. Eu tava com uma baixa estima. Falei, opa, como é que eu vou dar conta de cuidar do outro se eu não tô bem? Eu realmente estava cuidando mais do outro do que de mim. E uma hora isso ia falhar. O que aconteceu? Fui buscar ajuda. E aí isso serve para todos nós, né? Os profissionais psicólogos e não psicólogos, de realmente procurar ajuda psicológica, né? Então eu voltei para a terapia, me matriculei na academia, comecei a escolher melhor os meus alimentos e em 6 meses eu já tinha criado um novo hábito de vida. E eu me sentia mais preparada, mais disposta para cuidar desse outro. Quando eu percebi que o negócio estava comigo. Claro. Né? E é isso, né? Na história. Se a gente está enfatizando o cuidar, quer dizer, o outro lado é o descuido. Né? E de que maneira que a gente descuida? Né? Descuida nos over, né? Over trabalho, excesso, muita solicitação, né? Todos os excessos vão apontar para descuidos, né? Que vão comprometer, sim, a alimentação, o sono, atividade física, né? A questão, realmente, até das vacinações, não é incomum, né, Ju? Observar como que profissionais de saúde descuidam das suas vacinações, né? Quer dizer, então, isso a gente precisa de entender, né? O que a gente entende não só de cuidado, como de saúde, né? E essa preservação realmente do bem-estar como uma questão de saúde essencial para que eu possa também, né? E isso hoje, a gente percebe que o autocuidado é um compromisso social, relacional. Porque uma pessoa que se descuida, ela vai onerar as outras, né? Nesse momento, sem dúvida. Com certeza. Alguém vai ter que fazer por ela. É muito legal isso que você está falando, Gláucia, que quando eu sugeri para Renato o nosso tema de cuidar de quem cuida, eu fui pesquisar, né? Fui ler mais sobre o assunto e eu achei vários artigos que citam o Leonardo Boff, né? Acho que a maioria das pessoas sabe quem é o Leonardo Boff. Ele tem um livro que ele fala sobre o saber cuidar, a ética do humano. Eu vou ler para vocês o trechinho que para mim foi assim, caiu como uma luva e fez muito sentido. O cuidado é mais do que um ato singular ou uma virtude. Essa palavra, para mim, é virtude. O ato de cuidar é uma virtude. É mais do que uma virtude. É um modo de ser, isto é, a forma como a pessoa humana se estrutura e se realiza no mundo com o outro. Porque, para mim, ser psicóloga é algo tão maravilhoso. E eu estava pondo em risco o que me realiza. Então, eu acho que essa reflexão, pessoal, serve para todos nós, psicólogos e os outros profissionais de saúde. Se eu escolhi a profissão que eu escolhi, eu tenho que me cuidar. Porque o que é de primordial de atribuição minha? É cuidar. Como chama o livro? O livro chama Saber Cuidar, Ética do Humano com Compaixão pela Terra. E aí, esse livro, ele é de fato uma referência, e eu acho fantástico, né, Ju, você buscar aí Leonardo Boff como um teólogo, um grande estudioso. Agora, eu queria fazer uma distinção entre saber e aprender, né? E vejo que, especialmente trazendo esse momento, porque esse é um outro descuido, alguém já sabe, partir do pressuposto que já sabe. Não, né? Estamos todos aprendendo a aprender. Vejo que mais do que nunca, né? Esse momento, esse movimento. E aí uma pessoa perguntar, mas diante de tantos limites, quais as possibilidades? Né? E o aprendizado é exatamente isso. Muitas vezes eu enfatizo aí, né, o aspecto até criativo do nosso povo brasileiro, porque somos criativos para buscar opções. E que
Existem restrições, que elas são inúmeras, a gente está de conta aí de cara com elas, né? Aham. Mas dentro dessas restrições, até essa live, né? Se está você na sua casa, eu estou na minha, e as pessoas que estão aqui conosco, cada um nas suas casas, mas estamos conectados, né? De Sim, fato, os atendimentos online, as relações online, nunca estiveram tão ativas quanto agora. Quer dizer, isso sim. é um caminho de possibilidade e até de cuidado, né? É. Avaliando até na área de saúde e pessoas até também adoecidas, como que os hospitais hoje, não só em função do coronavírus, que não pode receber visita, mas até outras doenças que também estão impossibilitadas para evitar o trânsito nos hospitais, mas que as redes têm trazido ligação às pessoas, Nós né? temos que usar disso ao nosso Claro, favor. né? E eu insisto muito nisso, assim, é um distanciamento físico, mas é um cuidado para que a gente mantenha conexão, sim, afetiva, cuidadosa, zelosa, né? É Isso. possível, né? São limites que vamos criando diante dessa novidade. Conta mais para nós o que você tanto preparou, Ju. Você... Então, e aí, dessa questão do limite, eu tenho que reconhecer o meu limite, né? Que horas que eu tenho que parar? Esse é essencial. Qual que é o momento que eu tenho que parar? Já que essa missão de cuidar, ela é muito linda, né? Cuidar do outro e, consequentemente, cuidar de mim é uma missão muito linda. Eu assim, me considero muito feliz na minha escolha profissional, de poder ajudar o outro. E eu vejo isso em você também, Glaucio, que você, pela sua experiência, né? Então, você entende que esse cuidado é uma missão? Agora, eu queria também fazer outra distinção. Se a gente se orienta que o cuidado é algo que a gente tem que, Uhum. estamos de novo vivendo restrição, né? Porque o sonho da gente poder ficar na nossa casa foi um sonho sonhado por tantas pessoas. Mas nesse momento, uma vez que tem que, ficar em casa passa a ser aversivo, né? Eu localizo que o cuidar, ele tem um tripé. O que que eu quero, o que que eu posso e o que que eu devo. E que é Ai, um legal, tripé, né? legal. É um tripé que de fato não dá para substituir um pelo outro, né? É muito legal saber que mais do que tenho que, tem coisas que a gente tem que sim, mas poder cuidar é ativar isso. O que que eu quero? Sim, Diante do que eu quero, eu só faço na vida o que eu quero? Não, né? O que que eu posso? Né? Quais sim. são as possibilidades dentro dos limites, dentro das restrições que nos são colocadas? E o que que eu devo fazer? De que maneira que eu posso me organizar? Que eu posso contar aí, né? Se a gente toma até como referência até essa live, numa situação que tanto você quanto eu também estamos aprendendo essa nova forma, né? E É. que, de início, ela não deu certo. E muitas vezes a gente se descuida quando cobra da gente, isso que você está dizendo até do médico de que dizia, né? De ser herói, de não errar. Olha que perigo. Quer dizer, cuidar é a gente poder reconhecer os nossos erros, pedir licença, falar, gente, espera aí, vamos fazer de novo? Vamos sair do iPad da filha e vamos para o meu celular? Vamos ficar pequenininho, né? Vão Isso. ficar pequenininho, mas vão ficar integrados, né? É. Quer dizer, acolher os nossos erros. E eu venho pedindo muito, né, Ju? Para que nas minhas orações diárias eu seja muito criativo, para que eu possa errar um erro novo cada dia. Se a gente conseguir Boa. errar um erro novo, né? Porque a tolice e o descuido vai ser repetir o erro. Aí é bobagem, né? Ok, Mas ok. poder aprender, né? Aprender de novo, eu volto nesse verbo, aprender com os nossos erros, aprender com as nossas situações. Eu aprendi até que eu tenho que pentear cabelo para poder fazer live, você acredita? Ô, menina, me contaram até isso, que eu tenho que pentear cabelo? Ô, gente, né? Ah, não Mas dá, é né? por aí. Me É falaram que eu assim, tinha que né? passar pelo menos um batonzinho para aparecer na Isso, né? live. Mas que a gente tenha, no mínimo, conosco, né? Essa tolerância para acolher os nossos erros, porque é um É descuido muito grande, né? Ou é uma autoexigência que a gente não pode errar, ou, né? De fato, nos crucificar pelo erro. Agora, vamos usar complicado. isso como ponte, né? Para aprendizados.
Vamos Sim, lá. Vai lá. sim. Amei. Continua aí nessa Pessoal, conversa. vocês estão escrevendo cada coisa muito legal. É que, como passa muito rápido, os comentários estão muito legais. A live vai ficar registrada na página da Cognitive, depois vai para o YouTube. Continuem escrevendo, que isso é até um feedback para mim e para a Glaucia, que a gente vai conversando. Estou vendo que vocês estão gostando. Então, vão interagindo conosco, que é muito importante, tá? E aí, Glaucia, tem uma outra questão, falando sobre o aprendizado e sobre o cuidado, que muitas vezes a gente pensa, né? Então, eu tenho que cuidar de mim, eu cuido do meu paciente, e aí eu cuido da família desse paciente. E a equipe? Como é que fica a equipe de saúde? Né? Isso me fez lembrar muitas vezes que dos atendimentos, né? Que no hospital a gente não tem muito uma coisa muito organizada, um setting terapêutico, a gente não dá para prever muito o nosso dia. Então a gente atende no corredor, no necrotério, são nas escadas, na recepção do CTI, na antessala do bloco cirúrgico, na sala do café, no conforto médico. E aí me fez pensar da responsabilidade também do psicólogo de dar uma atenção para a equipe de saúde, né? O que nós, enquanto psicólogos, estamos fazendo para contribuir para os nossos colegas de trabalho, né? Equipe médica, de enfermagem, técnico de enfermagem, os fisioterapeutas que estão nessa linha de frente nos hospitais, os nutricionistas, a equipe da limpeza, as recepcionistas do hospital, que elas também têm medo, elas também estão com medo, né? Todos os profissionais envolvidos. E isso foi até uma conversa que a gente teve essa semana com os psicólogos, né? O que você acha disso? E aí eu acho muito interessante quando você destaca, né, a questão do paciente. Sabrina! Olha lá. A questão é meu amor, olha só, tá vendo? A questão dos pacientes, e eu brinco muito. Quem é o paciente, tá? Porque aquela pessoa que está tomada pelo medo, aquela pessoa que está muito instável, ela está impaciente porque ela tem dor. E a dor impacienta, né? Sim. Então, a equipe que assiste, ela necessita de estar numa condição de ter paciência, de ter calma, né? De ter, sim, essa oportunidade dessa despressurização. Porque, especialmente, né? Se você está enfatizando aí o CTI, a coisa intensiva, né? A coisa do que é para agora, muito risco, muita pressão, nós precisamos também de despressurizar. E é muito curioso, porque essa despressurização, e essa para nós todos, não só para profissionais, mas nós todos estamos pressionados em situações as mais diversas. E eu quero chamar a atenção para a gente expirar. Quem expira, não pira. E é por aí que a gente começa, né? Expirando desde liberar os nossos pulmões, que é um ato fisiológico, mas expirar, fazendo limpeza das nossas ideias, das nossas exigências de perfeição, das nossas intransigências, e que a gente possa deixar chegar ar novo, renovação, abertura e aprendizado, né? E partilha. O tempo é da partilha. Ninguém vai dar conta dessa história sozinho. E eu acho que a vida nunca deixou isso tão evidenciado, né? Não é sozinho, não é solitário, mas é solidário. Isso. Né? E até a Tássia entrou. Ei, Tássia, beijo. Obrigada, viu? A gente falou sobre isso, né? Dessa solidariedade com a equipe. Se eu tô dentro dela, eu preciso ajudar, né? E então, talvez esteja na hora da gente realmente unir, se sentir integrado na equipe e cuidar uns dos outros, né? Eu acho que essa é a grande chance. Nós estamos tendo essa chance de discutir isso, né?
E aí, a questão, ô Glaucio, você não acredita, mas acabei de ser informada que nós só temos 10 minutos a mais para acabar. Então, deixa eu só retomar uma pergunta que está aqui que eu consegui ler. Eu Tá. não vi o nome da pessoa, mas a pessoa perguntando, mas e diante de comunicação de más notícias? E eu Tá. acho muito curioso, né? Porque são nomes, e eu gosto demais realmente de rever e brincar com as palavras. Agora, o que é má notícia? Má para quem? Né? Um outro sinônimo dessa condição é falar de notícias difíceis. E aí, eu me lembro, então, do André, numa mesa que a gente estava, no Congresso de Geriatria, aqui em Minas Gerais, e que Uhum. ele me brindou com uma expressão que eu achei genial, que ele falando, no lugar da gente nomear como comunicação de mais notícias ou comunicação de notícias difíceis, que a Aham. gente possa exercitar conversas honestas. E eu acho que conversa honesta combina de novo com cuidado. E uma boa É, conversa, a gente começa assim perguntando para as pessoas o que ela sabe, o que ela quer ser informada, o que isso. ela está disposta. Quer dizer, a gente não chega sendo dono da verdade e não chega impondo aquilo que a gente acha que é o mais adequado para a pessoa. Mas é Isso. interagir, é conversar. Isso é cuidar também da conversa. Uma conversa bem orientada e honesta é uma conversa cuidadosa. Né? Onde nós vamos tendo referência por onde a pessoa está e para onde que ela quer ir. Pronto, então eu respondi aí, espero que tenha atendido. É. Agora é com você, Ju. Nos Ai, nossos quantos ô, minutos gente, que nós temos? o Ah, pessoal tá reclamando aqui que é só 10 minutos. Ô, gente, tá. aí eu sei Olha a que. Érica, meu bem, tá boa, tô vendo ela Aí, aí. nós vamos Ah, tentar, então, já que tá tão legal, a gente tem que fazer outra live, tá? olha, a Paty está lá da Bahia. Muito bem, Patinha. Muito bem, gatinha. É. Tá bom. Fala então. Oi, Gel, linda de Bauru, beijo, amor, obrigada. A Grazi disse sobre a. Cadê? Deixa eu achar aqui. Construção coletiva do cuidado. Olha que Isso, incrível. é verdade, É né? uma construção coletiva do cuidado. E aí, eu queria saber de vocês, acho que não dá mais para saber, então eu queria deixar assim para vocês o que vocês estão fazendo para manter a saúde emocional de vocês. Como que está sendo isso, né? E eu O achei que muito vocês estão legal. fazendo? Porque tem muita gente que tem né, nessa semana que eu fui estudar, que eu fui perguntando para os meus colegas, né, do meu trabalho, o que vocês estão fazendo? E tem muita gente assim, eu tô arrumando meu armário, eu tô ficando mais com meu filho, todo mundo fazendo atividade física dentro de casa. Isso tem trazido saúde emocional. E todos falaram, que bom que você perguntou. É, Que cuidado é esse, né? Que bom que você se importa com o que está acontecendo na minha vida, né? A meditação, tem muita gente isso, falando da meditação, e se conectando com colegas que há muito tempo não viam, né? Criando grupos das diversas formas. Então, pensar o que vocês estão fazendo para manter-se saudáveis emocionalmente. Tati tá trazendo aqui, Tatiana. Ei, Tatiana, meu bem, deve estar em Lavras, né, meu amor? Um abraço para você. Tatiana falando dos óleos essenciais, das E, músicas. E eu achei muito legal essa proposta da construção coletiva de cuidado, né? E o caminho e, é esse, é uma rede de cuidado, é uma rede isso, de amparo. E entender isso, nós não estamos sozinhos. A isso. ideia do isolamento tanto e estamos escutando tanto isolamento social, e eu Isso, quero de novo dizer isso, né? Estamos em conexão. E o nosso isso. bem-estar, né? Maria Célia dizendo aí do poder da oração, quer dizer, Sim, a são tantos espiritualidade é muito caminhos, né? importante. E é muito legal isso, né, Ju? Porque não existe uma receita única, mas Não, que cada um possa acessar as suas é, formas de se nutrir, né? De isso, trazer aí, sim, situações que possam lhe fazer bem, e sim, especialmente diversificar os estímulos, porque se algo, até na boa, alimentação, né? Se eu gosto boa. de determinado alimento, ficar preso a ele só também, isso também passa a Tá. descuidar, né? Ô, Oi, Glaucio, Lúlia fala querida, tá aí, tá bem, muito bem.
nesses Vamos lá. minutinhos que nós, segundos, né? Que eu tô entendendo que são segundos, sobre Tá. o seu trabalho e o trabalho da Marília com relação ao cuidado Falar pra mim. Vá. dessa Tá. do canal que vocês estão Isso. fazendo para atender as pessoas, você e a Marília Guiar, que vocês são É. parceiros também. Isso, Marília Guiar e eu, a partir de uma iniciativa que nasceu do Instituto Entrelaços, lá do Rio de Janeiro, nós, então, construímos aqui em Belo Horizonte, somos as representantes do SOS Emergência, que é, então, uma linha telefônica que está disponível para as pessoas durante o período de 10 da manhã às 10 da noite, de segunda a segunda, ininterruptamente, e o telefone é 98399-4602. Tá no seu Instagram, né? Tá lá sim, tá? 98399-4602. Então, esse é um trabalho que tem a coordenação da Marília e minha, e naturalmente, uma rede de profissionais competentes que se dispuseram a estar conosco. Nós iríamos até agora, 31 de março, estendemos até 30 de abril, com essa possibilidade de oferecer aí, né, para as pessoas esse amparo e essa conversa telefônica. Muito bom. A Michele Del Caro, linda, ó. Beijo, amor. Oh, obrigada delícia. por você estar aqui. Todo mundo, gente, obrigada de vocês estarem aqui conosco, né? Conversando sobre esse tema. Todos os profissionais de saúde, psicólogos, se cuidem, cuidem das suas equipes, vocês que estão, né, dentro dos hospitais, nos postos de saúde ou nas clínicas, cuidem da sua equipe, cuidem de vocês, né, se preservem. Como a Michele diz, né, eu faço escolhas diárias, então faça essa escolha pelo cuidado, não deixa para depois, né? Nossa, gente, tem muita gente. Obrigada, viu? G-Wolf. Delícia. Agradecendo aí também. Agradecendo, então, mais uma vez, né? Gracinha de gatinha, estamos aí juntas, né? Ju, então, mais uma vez, essa retomada nossa. Obrigada, Cláudia. Né? A todas as pessoas, isso que Ju está dizendo. Cuidado com os detalhes, porque o cuidado ele é feito nos detalhes. Né? É um gesto mínimo que a gente pode fazer e que, tecnicamente, a gente chama da diferença que faz diferença. É pequenininho, é pouco, pequeno, possível e passo a passo. É assim que a gente vai tecendo a nossa rede, né? Ô, Glaucia, eu te agradeço de coração, você é sensacional, obrigada, e agradeço a todo mundo que está aqui com a gente, tem muita gente conhecida, aos conhecidos um beijo no coração, as pessoas que a gente não conhece, gratidão por vocês estarem aqui. Eu vou salvar a live aqui no Instagram da Cognitiva. Renata, mais uma vez, obrigada. Acompanhe as lives da Cognitiva, tem muito conteúdo bacana, feito com carinho para todos vocês, psicólogos e não psicólogos para a área da saúde, né? E então vai ficar salvo e eu vou ver se a gente consegue pôr no YouTube. E eu vou colocar também na minha página, no glauciatavares.psico. Então estará lá também, tá bem? Ô, gente, uma boa noite. Beijo, Glaucia, um beijo no seu coração. Vamos. Obrigada. Vamos nos cuidar, né? Vamos a nos noite cuidar. É longa para a gente se cuidar. Vamos lá, tá bom? Um beijo. Um beijo, querido, e um beijo para todo mundo e fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.